Está estudando a Lei 8112 para o seu concurso? Você sabe bem o procedimento de revisão que está lá no finalzinho da lei? E você sabe que esse procedimento vem caindo muito e aparecendo muito em provas de concurso e derrubando muita gente boa? Então fique ligado nessa aula de agora, porque você não pode errar essa questão na sua prova, isso pode custar um cargo público. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Cristiano de Souza, sou professor de Direito Administrativo e com muita frequência aqui no meu canal do YouTube, Professor Cristiano de Souza, e na minha fanpage também, Professor Cristiano de Souza, eu venho postando diversas dicas que possam fazer a diferença na sua vida de concurseiro. E a aula de hoje é sobre o procedimento de revisão dentro da Lei 8112, é uma partezinha final da legislação que muitos não dão atenção, mas que vem derrubando muita gente boa. Para aqueles que estão escutando no podcast, que legal estar aqui com vocês. É importante que vocês possam imaginar o que eu estou falando. E se vocês tiverem a curiosidade de enxergar esse quadro maravilhoso que eu fiz aqui em sala de aula, vocês depois podem ver o vídeo na sua íntegra lá no meu canal do YouTube, Professor Cristiano de Souza. Podcast é um ambiente legal porque você pode escutar dentro do seu carro, viajando, dentro do trem, dentro do ônibus, numa cafeteria, enfim. É uma coisa assim apaixonante escutar uma informação e depois poder rever lá no canal do YouTube. Vamos lá então, pessoal do podcast, pessoal que está assistindo aqui então via vídeo, vamos a essa aula importante e ao final da aula eu vou comentar com vocês uma questão de 2017, mas que passou o rodo na galera e eu não quero que isso aconteça com você, porque eu quero que você seja um vencedor ainda este ano. Eu quero saber se isso é a sua vontade de vencer esse ano, de ser um aprovado em concurso e de realmente estar entre os nomeados. Se a resposta é sim, então fica aí, porque agora eu vou detonar esse assunto para você. Olha só, para poder falar em processo ou procedimento de revisão, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que já existiu um PAD punindo alguém. Então vamos imaginar que você, servidor público, olha só, você, servidor público, passou por um procedimento administrativo disciplinar, um PAD, e ao final você foi punido com a pena de demissão. Então você está fora do cargo, você está em casa, foi punido com a pena de demissão. Só que você não acha justo essa pena de demissão e você tem fatos novos ou circunstâncias que podem modificar essa pena de demissão para uma pena de suspensão ou advertência, ou até mesmo para levar a sua absolvição, e você tem que voltar, terá o direito de voltar ao seu cargo público. Então, a primeira coisa que nós vamos ter em mente é que o procedimento de revisão poderá ser requerido por você, servidor público. Este é o ponto inicial. E quanto tempo você tem para fazer o pedido de revisão do seu PAD, do seu processo originário? Não tem tempo. A lei disse, a qualquer tempo você pode requerer o seu pedido de revisão. Mas acontece também que pelo princípio da autotutela, se a própria administração reconhecer que errou, ela também poderá pedir a abertura do processo de revisão. Então, o procedimento de revisão poderá ser aberto a qualquer tempo, que seja a pedido do servidor ou que seja de ofício pela própria administração, aqui privilegiando o princípio da autotutela. Acontece que se você é o servidor e você já passou por um procedimento de interdição judicial e foi nomeado um curador para você, então legitimado para requerer em seu nome será o curador. Agora, temos que cuidar também que o artigo 174, parágrafo 1º, diz que o servidor que tiver falecido, ou estiver ausente, ou estiver desaparecido, então, nesse caso, quem vai requerer para ele será qualquer pessoa da família. Veja que a Lei 8112 não restringiu as pessoas da família, disse qualquer pessoa. Não disse se é o primo, se é o tio, se é a mãe, se é o pai, se é o filho, não disse se é primeiro, segundo grau, se é colateral ou não, apenas disse qualquer pessoa da família. Mas qualquer pessoa da família somente poderá requerer a revisão se o servidor for falecido, ausente ou declarado desaparecido. Porque se o servidor existir, se o servidor estiver vivinho, e for ele capaz, é ele que é a pessoa interessada e, portanto, ele será o legitimado para isso. Ok? Imaginamos então que o servidor faça o requerimento do processo de revisão e aí eu tenho que olhar para o artigo 177 que diz
que o requerimento será dirigido ao ministro de Estado ou autoridade equivalente. Veja que ministro de Estado é a autoridade de segundo escalão do Poder Executivo, tendo em vista que o primeiro escalão é o presidente da República, ou melhor dizendo, o órgão da presidência. Então nós temos que pegar aqui ministro de Estado ou autoridade equivalente, para ele nós vamos requerer, vamos fazer o pedido. Se esse ministro de Estado autorizar a abertura do processo de revisão, então ele vai encaminhar o pedido, já deferido, vai encaminhar para a autoridade onde se iniciou o processo original chamado PAD. Então o que nós temos aqui como lógico? Você sofreu um PAD e foi punido por uma autoridade competente. Você pede a abertura de um processo de revisão, solicita ao ministro de Estado que, se ele autorizar, ele vai encaminhar essa autorização para a mesma autoridade que puniu você num PAD. Nós já comentamos num vídeo de dica específico a posição do Supremo Tribunal Federal, dizendo que não há nenhum tipo de impedimento ou suspeição de que a mesma autoridade que puniu no PAD seja também a mesma autoridade que vai conduzir o procedimento de revisão. E aqui no nosso caso, a autoridade que puniu você no PAD, então vai receber essa autorização, vai nomear e designar uma comissão exatamente igual como ele nomeou lá no PAD, de acordo com o seu artigo 149, e lembrando que mera alegação de injustiça não é o suficiente para a abertura de um procedimento de revisão. Se eu tenho um PAD de um lado e eu tenho o procedimento de revisão, e no procedimento de revisão eu estou alegando fatos novos ou circunstâncias que possam levar à sua inocência ou inadequação da sua pena, então eu tenho que pegar o processo de revisão e colocar apenso junto com o processo original. Ou seja, o processo de revisão ele ficará anexado junto, que a gente chama de apenso, é ficar grudado junto com o processo original do PAD. Uma vez então constituída essa comissão, com 3 servidores, essa comissão então será encarregada da produção das provas. Só que aqui no processo de revisão é diferente. Porque o ônus da prova caberá ao requerente que requereu a abertura do processo de revisão. Se quem pediu a abertura do processo de revisão foi o próprio servidor ou a sua família, caberá ao servidor ou à família, ou até mesmo ao curador, trazer as provas e vão solicitar dia e hora para que possam fazer a produção dessas provas de acordo com o artigo 178, parágrafo único. Se foi a própria administração pública que requereu a abertura do processo de revisão, também poderá designar dia e hora para que a comissão possa instruir a prova que seja testemunhal ou a prova documental, para que isso seja bem esclarecido no procedimento de revisão. Veja que o ônus da prova é do requerente, e o requerente poderá ser o servidor, ou a sua família, ou mesmo até a própria administração pública. Cuidado, porque uma vez instruída a prova, se não tiver diligência, a comissão vai encerrar os seus trabalhos. E aqui num caso bem peculiar no procedimento de revisão, o prazo que a comissão tem para terminar os seus trabalhos é o prazo de 60 dias. Em nenhum momento a Lei 8112 falou 60 dias úteis ou 60 dias consecutivos, falou apenas em 60 dias. Também não falou em nenhuma hipótese de prorrogação desse prazo. Portanto, abra bem os seus olhos, porque aqui não tem previsão de prorrogação como existe lá no PAD. No PAD é 60 dias mais 60 dias. No processo de revisão é apenas 60 dias. Uma vez concluídos os trabalhos pela comissão revisora, ela vai encaminhar o procedimento para a autoridade julgar, para proferir o seu julgamento. Lembrando a vocês que a mesma autoridade que vai proferir o julgamento no processo de revisão é a mesma autoridade que proferiu aquela decisão de demissão no PAD originário. Essa autoridade terá o prazo de 20 dias para julgar o processo de revisão. 20 dias assim que ela receber o procedimento. Cuidado especial aqui, porque no procedimento de revisão, de acordo com o artigo 182, parágrafo único, não poderá haver agravamento da pena inicial.
Ou seja, no procedimento de revisão não cabe a chamada reformatio impeius, ou impégios, como alguns costumam dizer. Cuidado, de novo, no processo de revisão não cabe a reformatio para piora. Lá no PAD, no processo original, lá no procedimento, lá no recurso, sim, é possível piorar a pena. Então, na via recursal, é possível a piora de uma pena, mas na via do processo revisional, não cabe, então, o agravamento desta pena. Bom, esse assunto, então, ele esclarece bastante essas informações. Obviamente que eu depois mergulho com bastante profundidade no módulo da Lei 8112, que está disponível na minha plataforma Direito para Concurso. Você poderá adquirir somente a Lei 8112, em que eu vou esclarecendo ponto a ponto dessa legislação, assim como você está vendo aqui com um quadro lindo e maravilhoso. E para aqueles que estão escutando via podcast, vão ter que apenas imaginar esse quadro maravilhoso. Conforme prometido para vocês, então, eu vou comentar agora uma questão de 2017 para mostrar para vocês como isso é perigoso em provas de concurso e como isso pode derrubar muita gente boa. Então eu vou pedir agora para o meu auxiliar, o Hermes, para que ele possa botar uma película aqui na frente com a questão, para que você que esteja assistindo o vídeo, vendo o vídeo, possa ver a questão, e o pessoal de casa, então, a partir de agora, tem que prestar bem atenção na minha fala, porque eu vou ler a questão para vocês. Vamos lá? Essa questão é do ano de 2017, banca FCC, e caiu no concurso do TRT da 24ª Região, Mato Grosso do Sul, se não me falha a memória. E ela diz assim no seu enunciado: Caroline, servidora pública federal, sofreu penalidade de demissão após a conclusão do processo disciplinar. No entanto, pretende a revisão da decisão proferida, haja vista a existência de fatos novos supervenientes ao julgamento e que comprovam a inadequação da penalidade aplicada. Para tanto, Caroline pleiteou a revisão do processo disciplinar. Nos termos da Lei 8112 de 1990, o processo revisional. Esse é o enunciado da questão e vamos para a alternativa letra A de Argentina. Diz assim: será julgado pela mesma autoridade que aplicou a penalidade. Correto. Já é a questão, já é a alternativa correta, letra A, muito simples, né, depois dessa aula. Letra B. B de Brasil. Correrá nos mesmos autos do processo disciplinar originário. Está errada essa afirmativa porque, na verdade, correrá de forma anexo, de forma apenso ao processo originário. Não será no mesmo processo. Será apenso, será anexado, será junto. Letra C de Canadá. Será julgado no prazo máximo de 15 dias contados do recebimento do processo. Está errado, porque será julgado no prazo de 20 dias, no prazo máximo de 20 dias e não de 15. Letra D de Dinamarca. Traz o ônus da prova compartilhado, ou seja, cabe à requerente e à administração pública angariar elementos para evidenciar a inadequação da penalidade aplicada. Totalmente errada essa alternativa, porque o ônus da prova é do requerente. E letra E de Equador, não terá comissão para a condução do feito, ao contrário do que existe no processo disciplinar, em que é constituída a comissão composta por 3 servidores estáveis. Totalmente errada a alternativa letra E, porque a comissão será formada nos mesmos moldes do artigo 149. Hermes, por gentileza, tira a película da frente. E aí, meus queridos, o que acharam dessa questão? Veja que essa questão, eu até esqueci de falar o cargo, é para analista judiciário do TRT da 24ª Região. Se caiu para analista, obviamente que para técnico também pode cair essa questão. E eles não pediram nada demais a não ser um entendimento desse fluxograma que eu desenho para vocês. E vejo que só com esse rascunho lindo e maravilhoso que eu botei no quadro já é o suficiente para responder essa questão. E essa questão valeria aqui um cargo de pelo menos R$7.000, que é um cargo de analista. E aí, meus queridos, o que acharam dessa questão?
Percebo que essa questão caiu em 2017 e eu até esqueci de falar para um concurso de analista judiciário. E se pode cair para analista, também pode cair para técnico, obviamente. E percebo também que essa questão não cobrou nada de absurdo, apenas o entendimento de ipsis literis nesse fluxograma que eu desenho para vocês aqui sobre o procedimento de revisão. Essa questão, como é para analista, estava valendo um cargo de R$7.000, que é o valor inicial de um cargo para analista. E, portanto, pode fazer a diferença enorme aí na sua convocação se você tiver uma boa pontuação. Mas eu quero que você lembre uma coisa. Para estar entre os aprovados e entre os nomeados, você não pode errar esse tipo de questão. Pelo contrário, você tem que acertar todas as questões, principalmente as questões mais fáceis. Isso aqui não é uma questão tão difícil assim. Agora, se você tem interesse em saber bem, saber muito mais a Lei 8112, você pode acessar dentro do meu sistema, da minha plataforma direitoparaconcurso.com.br. Na descrição que está aqui junto com esse vídeo, você poderá adquirir então somente o módulo da Lei 8112. E lá eu explico toda a lei para os seus menores, com todos os detalhes, como eu expliquei aqui para vocês, dentro de um sistema fantástico. E você pode assistir a aula na mesma tela que você pode ver a sua apostila. Isso praticamente são poucas plataformas que oferecem esse recurso de assistir a aula com o PDF do lado. E mais, todos os desenhos e mapas mentais que eu utilizo em sala de aula também estão na sua apostila. Totalmente ilustrada, totalmente cheia de esquema, totalmente colorida para você. E mais, se você quer saber mais, é a única plataforma em que o professor pode responder via vídeo para você dentro da plataforma. Já pensou tirando suas dúvidas via vídeo? Muito legal, isso só na plataforma direitoparaconcurso.com.br. Ficou interessado? Você então pode acessar o link que está na descrição desse vídeo e imediatamente lá escolher o seu módulo individual e adquirir somente um módulo isolado dessa matéria. Lá também você vai encontrar outros módulos, a exemplo do pregão, a exemplo da parte de licitações, contratos, Lei 9784, enfim, eu estou alimentando lá toda semana com módulos novos para que você possa adquirir os módulos isolados de acordo com a sua necessidade. Fique ligado na minha rede social, tanto no Facebook quanto no YouTube, porque toda semana eu trago muitas dicas para vocês que estão querendo ser vencedores, querendo ser um winner em concurso público. E lembre-se, só a vitória interessa, o resto é o resto.